É um fenômeno paradoxal e desafiador entender o comportamento de grande parte do eleitorado brasileiro em relação à continuidade e reeleição de políticos, especialmente quando esses políticos apresentam um histórico de gestão precária e negligente. Em diversos municípios, tal qual em Suzano, e mesmo em esferas maiores, como nos governos estaduais e federal, observa-se um padrão curioso. Mesmo diante da ausência de serviços públicos eficazes, infraestruturas deficientes e frequentes casos de escândalo e má gestão, muitos eleitores insistem em conceder segundas, terceiras e até quartas chances para esses mesmos nomes. Essa repetição, que poderia ser interpretada como um traço de uma população tolerante ou resiliente, muitas vezes é apontada como um comportamento quase masoquista, uma persistência em permitir que gestores ineficazes permaneçam no poder, mesmo quando há uma evidente insatisfação popular. Essa atitude de reeleição, apesar das evidências de mau desempenho, tem raízes complexas. Primeiramente, é um fator histórico e cultural. Muitos brasileiros possuem uma relação passiva com a política, ou seja, por uma descrença nas mudanças reais ou pela visão de que todos os políticos são iguais, esse cinismo aí acaba criando uma barreira para a busca de alternativas e um ceticismo em relação ao poder de transformação política, levando assim o eleitorado a optar por nomes já conhecidos com os quais se habituaram, mesmo que insatisfatoriamente. Esse comportamento é reforçado pelo fenômeno de voto de inércia, onde as escolhas são feitas sem uma análise profunda, baseando-se apenas na familiaridade dos nomes que estão aí, no alcance da campanha política, do marketing político, e que são mais acessíveis aos candidatos com maior capital político. Né? E, além disso, a apatia política alimenta um ciclo vicioso, né? A ausência de envolvimento crítico e de debate político, assim, enfraquece o processo democrático. Eleitores que não se interessam pelo debate cívico deixam de exigir prestação de contas e projetos concretos, o que facilita a perpetuação de líderes que carecem de compromisso com mudanças reais. E esse distanciamento entre o eleitor e a política resulta em uma falta de pressão social para que os políticos ofereçam respostas mais assertivas às demandas do povo. A situação na cidade de São Paulo, especialmente no cenário como da eleição do dia 27 de outubro, ilustra claramente esse quadro. Mesmo com uma capital que enfrenta desafios estruturais sérios, com problemas no transporte público, segurança, saúde, educação, problemas de infraestrutura e serviços básicos, né, a manutenção de figuras que pouco avançaram em solucionar esses problemas é recorrente. A decisão de muitos eleitores em apoiar candidatos já desgastados ou de pouca inovação representa talvez uma das maiores demonstrações de conformismo político. Essa escolha pode ser interpretada como um comportamento que não só aceita a inércia, mas de certa forma parece nutrir-se dela, como se houvesse um fetiche, né? Uma espécie de atração pelo fracasso político. O problema não é exclusivo de São Paulo, mas é amplificado pela visibilidade e importância da cidade, isso no contexto nacional. O impacto desse comportamento na política paulista reflete-se em outras cidades e estados, formando assim uma cultura política que promove a continuidade do sistema atual, muitas vezes em detrimento a uma renovação de ideias e propostas. Bom, é preciso, portanto, que a população reavalie suas escolhas, abandone o conformismo e enxergue a política como uma ferramenta de transformação real. Somente com escolhas conscientes e uma análise crítica sobre a história dos candidatos será possível, assim, superar essa dinâmica de autossabotagem que abriciona o eleitorado brasileiro em um ciclo de promessas vazias e frustrações reiteradas. A mudança de verdade começa com cada voto bem pensado e com cada voto responsável.